Bom dia! Essa reflexão de hoje é para os alunos da Seara Bendita, do terceiro ano, do curso de Aprendiz do Evangelho, do turno da tarde. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Muito bem. E nós, então, tivemos a inspiração para falar de Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E o assunto de hoje é honestidade. Muito bem. Eu queria começar hoje com um anúncio da TV, que costuma aparecer geralmente antes das férias, né? O aeroporto, as férias do final de ano, né, de dezembro, janeiro, geralmente tem esses anúncios, não sei se vocês já viram, né, o aeroporto, o casal com as passagens na mão, né, aí nesse momento aparece lá o IPVA, o IPTU, a matrícula da escola, material escolar, né, e aí a pergunta é, né, como eles fazem, né, como viajar e ser feliz com tantas contas a pagar, né? Pois é. Eu peguei essa imagem exatamente para nós iniciarmos o nosso comentário, a nossa reflexão de hoje, porque sem o comprometimento com as aspirações da nossa alma, a felicidade, ela não passará de uma mera intenção. Na verdade, amigos, a felicidade está na sensação de dever cumprido, não é mesmo? Tanto é que eles aproveitam, né, para poder oferecer um dinheiro emprestado, porque você vai viajar para as férias, você vai gastar dinheiro, mas quando você voltar, logo no início de ano, a gente tem todas essas contas para pagar. E se você viajar pensando que tem conta para pagar e que não tem o dinheiro suficiente, você não tem um dever cumprido, você não consegue ser feliz, né? Então é isso. Só que nós estamos falando, transpondo hoje para as aspirações da nossa alma. Porque nós vamos sempre buscar material, matéria, e esquecemos da nossa alma. Então a nossa felicidade, ela está relacionada com o nosso dever cumprido. Senão vai ser só uma mera intenção. A minha aspiração fica ano após ano fazendo promessas, aspirando por algo, mas nunca concretizando nada, né? Paulo de Tarso, nesta carta que ele faz aos Romanos, ele nos convida a procurar a honestidade, que é o tema do assunto de hoje, né? Que é: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Muito bem. Fazendo uma análise honesta, ainda esperamos, queridos, como diz José Carlos de Luca, no livro Cura e Libertação. Excelente livro, né? E eu tirei esse parágrafo para que nós juntos pudéssemos, amigos, refletir. Vamos lá? Ele diz assim: ainda esperamos receber sem dar, sacar sem depositar, colher sem plantar. Queremos um conhecimento sem precisar estudar, saúde sem se preocupar, né, com o cuidado do corpo, do que se alimenta, né? Mudanças sem nenhuma atitude e amor sem dedicação, um progresso sem o menor esforço, proteção espiritual sem auto-espiritualizar-se. Espetacular isso, né? Por incrível que pareça, nós, todos nós, né, queremos tudo isso. É a lei do menor esforço, né? E a pergunta é: você faz a sua vida ou a sua vida é que faz você? Você vive resolvendo o que você já fez ou você evita fazer antes que aconteça? Você vive conforme a maré? A maré vai, te leva. Depois a maré volta, te traz. E aí você está sempre consertando as coisas, né? Você está sempre deixando que as situações é que determinem a tua vida.
É as situações que vão te posicionando na vida. Quando você poderia dar um passo na frente de tudo isso. Aliás, um passo na frente de tudo isso, né? Está antecipando-se antes de que as coisas aconteçam. Então, amigos, assumir o bem como opção de vida é nos libertar do comodismo, de endereçarmos para Deus, para os céus, as nossas responsabilidades, né? Geralmente, quando estamos no momento que exige um pouco mais de sacrifício, ou que os problemas começaram a se agravar, desertamos por cansaço. Abandonamos, e aí dizemos que é por falta de tempo. Fugimos porque nós estamos saturados, né? E aí nós falamos aquela frase: Deus está em tuas mãos, este problema. Coloco nas tuas mãos. Mas esquecemos que nós temos a nossa parte a fazer, né? E isso me faz lembrar Chico Xavier. Mais de 420 livros publicados, uma média aí de 5 por ano, trabalhando, né? Que ele tinha a profissão dele. Ele cuidava da sua família, né? E deixou mais de 10 milhões de livros publicados. E nunca, queridos, recebeu um centavo de direito autoral. E dizem que muitas vezes ele psicografava no banheiro da sua casa, porque esse era o único ambiente favorável. Ele diz assim, abre aspas, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Ou seja, Chico Xavier começou de onde estava e com o que tinha. Esse é o nosso aprendizado de hoje, para que nós sejamos honestos conosco mesmo, para que nós não deixemos, né, o tempo escorrer pelas mãos e deixemos de fazer aquilo que é necessário fazer para o nosso progresso em todas as situações da vida, intelectual, moral e espiritual, e também material. Porque, amigos, permanecemos indecisos, sem coragem de marchar, aguardando os melhores momentos, ou então nós desertamos das nossas responsabilidades reencarnatórias. Isso acontece muitas vezes, né? Veja bem, não é fugindo aos perigos e às dificuldades que o homem há de vencê-las, é enfrentando-as, diz Emmanuel. Dizem que uma sentinela valorosa jamais abandona o posto que lhe foi confiado, né? Quando Jesus nos convocou à perfeição, ele sabia das nossas imperfeições. Somos criaturas humanas. O caminho, todos nós estamos no caminho da sublimação. Errar e corrigir-nos faz parte do nosso roteiro de evolução. O Mestre nunca nos pediu para que tenhamos asas de anjos, apenas que nós nos matriculemos na escola de espíritos bons. Só isso. Uma tarefa não nos tornará grandes pelo tamanho da tarefa, né? A gente já viu isso no plano espiritual. O que vale é o que fazemos e o que nós fazemos ajuda as pessoas, né? E não quanto nós ganhamos para nós mesmos, e sim o quanto nós, ao ganharmos, podemos dividir ao próximo, onde nós podemos observar que tudo que está à nossa volta, né, é importante e que faz parte e mexe com a gente como nós mexemos com tudo que está à nossa volta. Não é assim? Pois é. O que é mais importante lá no plano espiritual? É a maneira com que nos dispomos a cumprir as nossas mais simples obrigações, né? Porque tudo envolve em comprometer-se ou envolver-se. Quando eu estou envolvida numa situação, eu posso largar ela, mas quando eu estou comprometida, eu estou deixando um pouco de mim naquela situação ou com aquela pessoa. Então, você se envolve apenas nas coisas ou você se compromete com as coisas? Honestidade é o tema de hoje.
é a reflexão de hoje, né? Por isso, eu sempre me lembro de um momento, há muitos anos atrás, ainda quando o Shopping Jardim Sul aqui no Morumbi, ainda era daqueles de fichinha, que você tinha um rapaz na porta que te dava uma fichinha e você entrava com essa fichinha, né? E eu me lembro que eu ainda não tinha o meu terceiro filho, né, o meu caçula, tinha duas meninas, e nós vimos discutindo no carro, né? E de repente, quando paramos para pegar a fichinha, aquele moço sorriu e disse um bom dia, mas tão gostoso e tão lindo que nós três paramos de discutir. Ficamos sentindo aquela energia, extasiadas mesmo com aquele bom dia. Ele só falou isso, bom dia, meninas. E nós esquecemos do que estávamos falando e começamos a observar, né, que ao entregar uma simples ficha, ele depositou de si naquela ficha para nós, onde o seu sorriso e o seu amor nos contaminou positivamente e nós saímos alegres, contentes, estacionamos o carro, fomos fazer o que tínhamos que fazer. Olha, gente, hoje a Paula tem 27, a Amanda tem 25, elas deviam ter entre 8 e 10 anos, talvez, né? Talvez o Bruno até já tenha nascido, mas era pequenininho e tinha ficado em casa, né? Mas era nessa base, assim, de, vai lá, 7, elas têm diferença de 2 anos, né? 7 e 9, por aí, né? Muito interessante, né? E é isso, não importa, queridos, a tarefa, importa como você faz essa tarefa. E é isso que importa no plano espiritual. A nossa maior missão é sermos felizes, mas veja bem, criar oportunidades para que os outros também o sejam. Humberto Holden no livro O Caminho da Felicidade. A nossa maior missão é sermos felizes e criar oportunidade para que os outros também o sejam. Então não tenhamos medo de dar conselhos no bem que ainda nós próprios não consigamos fazê-los. Eu já escutei muita gente falar, você não pode exigir de alguém algo que você não consegue fazer. Exato. Mas dar conselho, eu não vou dar esse conselho porque eu ainda não faço. Mas pode ser que a outra pessoa escute e faça. Você não faz ainda, mas o outro faz. É um bem, não tem problema, né? O Dr. Inácio Ferreira, no livro No Interior da Terra, ele diz assim, abre aspas, é nos esforçando para doar aos outros o que não temos que adquirimos o que nos falta. Nossa, eu acho essa frase espetacular, que nos incentiva, amigos, a querer fazer o bem, mesmo que ele ainda não faz parte ainda da nossa personalidade, do nosso caráter. Vamos lá, é nos esforçando para doar aos outros o que nós não temos, que adquirimos o que nos falta. Olha que lindo, né? Queridos, então não esperemos nós vivermos sem problemas, porque eles são ingredientes da nossa evolução. Precisamos muito de ter capacidade de renúncia e uma profunda dominação de nós mesmos, renovando os nossos pensamentos. Se pensar é criar, criamos realidades diferentes. Pronto, não dizem isso? Pensar é criar. Então vamos criar, vamos pensar outras realidades, né? Manter o Mestre Jesus, o nosso doce Rabi, vivo aqui, em nosso coração, vivo na nossa mente. E isso é criar uma via de acesso nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Manter Jesus sempre vivo faz com que nos momentos piores nós entremos em contato direto com Ele. Muitas vezes fugimos do reajuste para atendermos aos convites do mundo. Cuidado, né? Cada um cria sua própria rotina e afasta aquele que mais ama. Cuidado com observações que minam muitas vezes o campo da nossa boa vontade, né? Às vezes a pessoa fala, por que você está fazendo isso? Para que isso? Por que você está fazendo aquilo? E aí ela vai minando o campo da sua boa vontade. Você tem que pensar mais em você. Não, cada um por si, Deus por todos, né? Ema, cada um com seus problemas. Cuidado.
com as pessoas que às vezes até com boa intenção, né, elas acabam minando o campo da nossa boa vontade. No momento aqui na Terra, ninguém está em patamar superior, tá? Somos todos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes, Emmanuel através das mãos de Chico. Somos todos mais iguais nas nossas deficiências do que nas nossas virtudes. Então, analisemos pelo prisma do amor que Deus nos enviou. Quem é esse prisma? Jesus. O Mestre é a força que o Pai Celestial colocou nos caminhos das nossas almas, né? No livro Alma e Coração, Emmanuel diz através de Chico: compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de nos aperfeiçoarmos. O Senhor espera de nós que nas horas de crise saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade. Reflexão é curvar-se diante da situação e dignidade. Assimilando a experiência, ele não espera que nós tenhamos certidões de superioridade, apenas que nós tenhamos a capacidade, né, de nos curvar diante daquela situação e sermos dignos de tudo que está, né, que nós estamos experienciando. Quando diante, por exemplo, diz o Emmanuel, né, nesse livro, de injúrias, zombarias, sarcasmos, isso acontece com todos nós, né? Apenas vençamos com ânimo forte, só isso. Assimilando a passagem, aquele momento, com a compreensão fraternal. E o Mestre também, ele não existe uma máscara de impassibilidade. Nós não temos ainda essa capacidade, né? Enfim, desilusões nos caminhos da vida surgirão. Abracemos demonstrando a consciência do dever cumprido. É o que Emmanuel nos fala no livro Alma e Coração, né? Todos nós vamos sofrer decepções, desilusões, justamente com as pessoas que a gente mais ama. A gente não tem decepção com o inimigo, a gente tem decepção com aquele que é amigo, né? Mas isso vai acontecer. E o importante é que nós tenhamos a compreensão com aquele irmão naquele momento. É só isso que é exigido, né? Diz Paulo em outra carta, porém, uma carta que é para Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 12, assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Essa é a nossa glória, né? Não importa o que os outros pensem, importa que você dê testemunho para a tua própria consciência, para você mesmo, né? Esta é a oportunidade, amigos, de aceitarmos o convite de sermos heróis silenciosos. A gente sabe que existe na história seres humanos que deram a vida em benefício do seu semelhante, né? Em defesa, por exemplo, da coletividade, da justiça, em defesa da verdade, da ciência. Mas hoje, queridos alunos, nós estamos falando daqueles heróis silenciosos. Estamos falando de pessoas comuns como vocês e eu, né? Sentados aqui, refletindo juntos. Pois é, são histórias de vida que todos nós temos, com causas nobres, onde o mundo espiritual aplaude com o mesmo entusiasmo. Somos todos, queridos sentinelas valorosas, que não abandonamos o nosso posto, né? Então diz lá Emmanuel, com paciência, amor e abnegação, nos doamos, por exemplo, a um filho doente, a uma mãe doente, a um pai idoso, que requer cuidados especiais, que requer nesse momento muita paciência, muita doçura, muita meiguice, né? Um familiar aprisionado ao vício, tirando de nós, às vezes, coragem que nem sabíamos que tínhamos, né? Tolerância quase que permanente para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio. Sim, heróis ocultos, silenciosos, que damos testemunhos de compreensão e sacrifício, dos que sabem viver no auxílio ao próximo, apagando-se pouco a pouco em penhor ao levantamento de alguém. Sim, queridos,
esta coragem existe dentro de nós, a coragem de sermos honestos, né? Então, fiquemos com a frase de Helena Barseman, que diz assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. É essa a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Nós estamos com muitas saudades, né? Espero que nós possamos estar juntos e recebo assim o meu abraço, o meu carinho, o meu beijinho para todos vocês, meus queridos alunos da Seara Bendita do 3º ano do curso da tarde da Seara Bendita, né? Do curso de Aprendizes de Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, abraços fraternos.